tem duas formas da gente calcular a área da minha distribuição normal, que nada mais é do que a probabilidade, tá? É essa área aqui, ó. A área embaixo da minha curva normal, essa daqui é a curva normal reduzida, né? Então, o que a gente faz? A gente transforma de x para z, utilizando essa fórmula aqui. Por quê? Por que a gente faz essa transformação? Porque para calcular a integral dessa área aqui, da área sobre a curva normal, a integral é complexa. Então, o engenheiro, o que ele fez? Engenheiro é engenhoso, né? Ele transformou, ele tabelou esses valores, né? Para quê? Para que facilitasse a nossa vida no momento que a gente não tivesse uma calculadora, um computador por perto. Lembrando que a tabela foi feita nessa época, onde você utilizava direto a tabela. A gente sabe também que a gente, sabendo usar um Excel, a planilha, a gente pode calcular esses valores da distribuição normal, a probabilidade da distribuição normal que é solicitada no texto, tá? Então, vamos lá. O exercício diz o seguinte: em um anúncio, uma pizzaria afirma que a média do seu tempo de entrega é menor que 30 minutos. Uma seleção aleatória de 36 tempos de entrega tem média amostral de 28,5 minutos e desvio padrão de 3,5 minutos. Há evidência suficiente para apoiar a afirmação com um nível de significância de 0,01? Use um valor P, tá? Quer dizer, a gente vai comparar, fazer o cálculo e comparar com a probabilidade que é dado pelo nível de significância. Primeira coisa que a gente tem que saber quando a gente vai calcular, vai fazer um teste de hipótese. Então, para um teste de hipóteses, o que a gente precisa? A gente precisa de duas hipóteses, tá? Uma delas é a hipótese H0, que é a hipótese nula, no qual sempre tem a igualdade, então pode ser maior ou igual, menor ou igual. Então, essas três opções que eu coloquei aqui, elas pertencem à hipótese nula. A gente parte do princípio que a hipótese nula é sempre verdadeira, tá? Então, a gente raciocina dessa forma. Hipótese nula tem a igualdade e a gente parte da hipótese, do princípio, melhor dizendo, que ela é sempre verdadeira. E a hipótese alternativa que complementa a hipótese nula. Se a hipótese nula, tá? Se H0 for maior ou igual, a hipótese alternativa vai ser menor. Se a hipótese nula for menor ou igual, a hipótese alternativa vai ser maior. Se a hipótese nula for igual, a hipótese nula, como complementar a hipótese alternativa, como complementar a hipótese nula, vai ser diferente, tá? Então, nós temos essas duas hipóteses. Professora, só uma perguntinha. No exercício, eu falar que é menor que 30 minutos. Mas aí você botou maior por quê? Porque é a afirmação. Não é a afirmação? Menor do que 30 minutos? Aham. O problema Então, diz... o que o exercício está me dando é a hipótese alternativa? Isso. Ele está te tá. dando menor ou igual? Não, ele está te dando menor. Entendi. Tá? O que você tem que saber é o seguinte, que a igualdade, ela está sempre na hipótese nula. O problema, ele pode te dar igualdade ou não.
O nosso problema, ele não te dá a hipótese nula, ele te dá a hipótese alternativa, por isso que eu coloco aqui a afirmação. Entendi. O problema te afirma que o tempo de entrega é menor do que 30 minutos. Só que tem alguém, né, que pegou uma amostra e disse que a amostra é de 28,5 minutos, o desvio padrão de 3,5. A evidência suficiente para apoiar a afirmação? Qual é a afirmação? Que o tempo de entrega é menor do que 30 minutos. Tá ok? Se o tempo de entrega, se o MI, que é a média da população, é menor do que 30 minutos, então o H0 vai ser o quê? MI, né? A gente lê esse símbolo aqui, é MU, é um símbolo grego, MI maior ou igual que 30 minutos, tá? Por que eu friso muito sobre a afirmação do problema? Porque o problema, ele tem passos, tá? E a tua conclusão vai ser sempre apoiada na hipótese nula, gente. A gente não pode esquecer isso. Conclusão é baseada na hipótese nula. A interpretação do teu problema é que vai ser baseado na afirmação, estando ela onde estiver, estando ela em H0 ou na hipótese alternativa. Vamos aos passos, tá? E aí, conforme a gente for fazendo os passos para o teste de hipótese, eu vou explicando. Ora, nós temos, né, o chamado nível de significância, que é esse alfa aqui, essa letra grega aqui, alfa. O que é o nível de significância? O nível de significância é o menor erro que eu quero, que eu desejo ter para testar aquela hipótese e decidir sobre uma tomada de decisão. Ficou meio redundante, né? Ou eu escolher qual vai ser a minha decisão a ser tomada. Tá bom? Então, o meu alfa é o nível de significância, que significa o quê? O quanto eu quero errar, o quanto eu posso errar. Eu posso errar 1% na minha decisão? Posso, beleza. Eu posso errar 2%? Beleza. Eu posso errar 5%? Beleza. Tá? Então, o nível de significância nada mais é do que o erro que eu permito que seja cometido. Lembrando, gente, que nem sempre a gente acerta, né? Eu estou trabalhando com probabilidade. Então, não quer dizer que a minha decisão ela vai ser sempre a melhor, tá? Mas, pelo menos, eu escolhi um nível de significância. Eu escolhi um erro, a probabilidade de erro, para que eu possa, assim, cometer, tá bom? O alfa é dado no problema, tá? Eu escolho um alfa, eu digo para vocês qual é o alfa que eu quero. Se eu quero 1, se eu quero 1%, se eu quero 5%, se eu quero 10%. Então, esse alfa, né, foi que eu botei hoje lá no material didático, é chamada tabela crítica, que são esses valores para cada um dos alfas, tá? Lembrando que a gente está trabalhando aqui com uma distribuição normal, no qual a gente vai transformá-la numa distribuição normal padrão. Por que a gente está fazendo essa transformação de x em z? Porque nós estamos utilizando a tabela que está lá no material didático. Então, primeiro passo a gente já viu. Primeiro passo, a gente tem que ter, para fazer o teste de hipótese, duas hipóteses. A hipótese nula e a hipótese alternativa. A hipótese nula tem sempre a igualdade. A hipótese alternativa é o complemento da hipótese nula. Segundo passo, verificar no problema
qual é o nível de significância, também chamado de alfa, né? Por quê? Porque a gente tem, no final a gente vai comparar a nossa probabilidade com o alfa, que é uma probabilidade que eu estou indicando para o meu erro, né? E decidir, tá? Terceiro passo, eu vou transformar o meu x em z. Como é que eu transformo o x em z utilizando essa fórmula? Professora, por que a senhora está usando essa fórmula? Porque eu vou olhar na tabela. Porque essa fórmula aqui nada mais é do que o teorema do limite central, que está lá bem explicadinho no material didático, no qual a gente tem, eu vou fazer um resumo aqui do teorema do limite central. A média da amostra, a média amostral, tá, das minhas amostras, é sempre igual à média da população, e o desvio padrão amostral, também chamado de erro padrão, é o desvio padrão da população dividido por raiz quadrada de n. Tá? Então, esse é o significado aqui do teorema do limite central. Então, terceiro passo, eu transformo x em z para poder olhar na tabela o valor da probabilidade. Transformando x em z, vai ser o quê? O meu x barra, qual é o tempo médio amostral? 28,5. 28,5 menos qual é a média da população? 30, tá lá, ó, 30 minutos, a média de entrega, né? Da população 30, dividido por quê? Né? Dividido pelo desvio padrão, que é 3,5 minutos, dividido por raiz quadrada de n. Raiz quadrada de n, qual é o valor de n? 36 tempos de entrega, tá? Então, são 36 pizzas que foram entregues e foi assim avaliado o tempo de entrega. Então, fazendo essa conta aqui, se vocês fizeram essa conta aí na calculadora, eu fiz, dá menos 2,57. Então, o meu z é menos 2,57. Ora, quando eu reduzo do x, né? O x tem média igual a 30, tá? Quer dizer, perdão, o meu mi tem 30, que é a população. O x barra é 28, então 28 é menor do que 30, a gente já sabe que o z vai ser negativo, né? Então, aqui no caso do x, se eu tivesse aqui a minha curva x barra, seria o quê? Seria 30, média 30, aqui seria 28,5, né? Eu estou transformando aqui o x em z, tá? Então, nós temos teste unicaudal à esquerda. Vocês vão ver no material didático que nós temos 3 tipos de teste, tá? O teste unicaudal à esquerda, que é esse aqui, tá? Quando o meu valor de mi, eu sempre tiro o valor, o tipo de teste, gente, tá? Eu vou falar aqui, mas isso tem no material didático, tem lá na gravação. Nós temos 3 tipos de testes. Nós temos esse aqui, unicaudal à esquerda, e como é que eu avalio isso? Por HA, tá? Pela hipótese alternativa. Se o mi for menor do que um determinado valor K, um determinado valor constante, eu tenho o teste unicaudal à esquerda. Tá? Se o meu mi para a hipótese alternativa for maior do que 30, eu vou ter o teste unicaudal à direita. E se o meu mi for diferente,
de uma constante, o parâmetro, né? No caso, o nosso parâmetro aqui é μ, foi diferente de uma constante é um valor numérico, isso na hipótese alternativa, lógico, né? Porque a hipótese alternativa não tem a igualdade, eu tenho um teste bicaudal, tá? O teste bicaudal, ele tem as duas caudas. A gente vai ver exemplos para cada um desses testes. Então, aqui no caso, eu verifiquei que o tipo do teste é o teste unicaudal à esquerda. Por quê? Porque o μ é menor do que 30. O valor de Z, tá? É menos 2,57. Ora, como é que eu vi esse valor aqui de 0,051? E era bom o Alexandre estar aqui, porque foi uma das dúvidas dele, né? Eu vi isso na tabela, tá? O que eu fiz? Eu peguei a tabela. A nossa tabela, que é a tabela que a gente vai usar na avaliação, já vou falando para vocês que a gente não pode usar outra tabela, a gente vai usar essa tabela. O que eu faço? Eu vou colocar aqui a tabela para vocês, tá? Vou compartilhar aqui com vocês a tabela. Só para a gente... Eu acho que para eu compartilhar, eu vou descompartilhar o material e vou compartilhar a tabela, tá? Então, deixa eu ir lá. Ok, então vamos lá. Espera lá, deixa eu voltar aqui. Tá? Então, olha só, a minha tabela normal reduzida, o valor dela é de 0 a Z, tá? Então, aqui não mostra o gráfico, mas tem um gráfico feito no material didático que mostra esse intervalo entre 0 e Z. É o valor da probabilidade entre o 0, que é a média, e um determinado valor Z. Ora, eu tenho... o que eu quero saber? Eu quero saber a probabilidade do meu Z ser menor do que menos 2,57, tá certo? Então, não é isso que eu quero? Beleza, o que eu faço? Né? Eu quero saber essa probabilidade. Como é que eu arranjo essa probabilidade? Como é que eu vejo essa probabilidade na tabela normal? Ora, a tabela normal... Diga, Roberto. Ah, não, desculpa. Meu fone tá aberto, esqueci. A tabela normal, ela nos dá o valor aqui, ó, de entre 0 e 2,57, tá? Primeira linha, segunda casa decimal, para quem ainda não viu como usar a tabela. Então, eu venho aqui, ó, 2,57 é 0,4949, tá? Então, tudo bem. Já vimos que pela tabela, essa probabilidade entre 0 e 2,57 é de 0,049. 2,57 está para cá, tá? Todo mundo está vendo o laser? Então, nós temos uma faixa aqui, é pena que não dá... Ah, eu acho que dá sim, espera lá, deixa eu pegar aqui. Dá para escrever aqui, caneta. Ok, olha só. Então, eu tenho... Aqui seria menos 2,57. Tá? Então, essa probabilidade aqui... Aí ficou horrível, mas, em todo caso, vamos lá.
Essa probabilidade aqui achuriada, gente, é o quê? 0,49. Todo mundo concorda? Depois eu tiro, depois eu apago. Todo mundo concorda que essa probabilidade é a que é dada na tabela. Tudo bem, Fabrício? Então, vamos lá. Eu quero essa probabilidade? Não. Eu quero essa probabilidade aqui, ó. A probabilidade do meu Z ser menor do que 2,57. Aqui, essa probabilidade aqui é achuriada em azul, tá? Se essa probabilidade aqui, dada pela tabela, é 0,49, pela simetria, perdão, aqui não tem esse menos não, aqui é mais, deixa eu colocar aqui o mais, tá? Acima de 0 é positivo, né? Abaixo de 0 é negativo. Então, o que que eu tenho? Eu tenho essa probabilidade, essa faixa aqui, eu quero o quê? Pela simetria, eu tenho o quê? Que a probabilidade do meu Z ser menor do que menos 2,57 é igual à probabilidade do meu Z ser maior do que 2,57. Todo mundo pegou essa minha fala? Entendido? Por quê? Porque a normal é simétrica. O que acontece à direita da média, 0, acontece da mesma forma à esquerda de 0, tá? Ok, gente? Ok. Então, vamos lá. Ora, quanto eu tenho aqui? Qual é a minha probabilidade? A probabilidade é a área da curva acima de 0. Essa probabilidade aqui é igual a meio, tá? Como essa probabilidade aqui abaixo da curva, a esquerda de 0 é igual a meio. Por quê? A probabilidade total de qualquer evento certo é igual a 1. Então, a probabilidade da função normal, do meu f de x dx, é igual a 1, né? Então, se essa probabilidade aqui é igual a meio, a probabilidade do meu Z ser maior do que 2,57 vai ser quanto? Meio menos 0,4949. Fazendo essa conta, eu tenho o quê? Que a probabilidade do meu Z, essa probabilidade aqui achuriada em azul, é 0,0051. Gente, está faltando aqui, ou eu errei de um lado, ou errei de outro. Está faltando um 0 aqui, tá? Esse valor aqui está certo, 0,0051. Então, esse valor aqui, ele está errado, tá? Esse valor aqui também está errado. É 0051. Tem 2 zeros aqui. Bem, prossigamos. Depois eu faço uma correção. Coloco uma errata nesse slide. E aí, o que a gente vai comparar? Eu vou comparar. Bem, eu tenho o valor da minha probabilidade, da minha área P, para aquilo que eu desejo, ok? Eu tenho o quê? A minha probabilidade dada pelo nível de significância alfa. O que eu vou fazer? Eu vou comparar a probabilidade dessa área aqui com a probabilidade do meu alfa. Olha, comparando os dois, eu tenho o quê? Que o meu alfa vai ser maior, do que a minha probabilidade do Z ser menor do que menos 2,57, tá? Então, nós temos o quê? Se o evento cair aqui dentro da área achuriada, é
uma região de rejeição. Se ele cair fora da área churiada, seria região de aceitação. Eu vou tirar essa... Vou apagar para ficar o slide limpo, tá? Então, eu tenho o quê? Como alfa é maior do que P, eu vou rejeitar H0. Essa é a minha conclusão. Por que eu rejeito H0? Porque eu parto do princípio que H0 é sempre verdadeiro. Ok? Bem, a gente para aqui em termos dos passos para a gente fazer um teste de hipótese. Pessoal, vamos lá. Alguma dúvida até aqui? Então, eu não entendi por que você rejeita H0. Porque o 0,01 é maior do que 0,0051. Ele está dentro da região de rejeição. Essa região aqui, ó, que eu estou passando aqui a ponteira laser, é a região de rejeição. Fora dela, se ele tivesse aqui, é uma região de aceitação. Sempre onde estiver achuriado é região de rejeição. Onde não está achuriado é região de aceitação. Como a probabilidade, o meu nível de significância é maior do que a probabilidade do evento, eu vou rejeitar H0. Tá ok? Uhum. Gente, mais alguma dúvida? Porque isso aqui é o passo a passo do teste de hipótese. Agora a gente tem que interpretar, porque a interpretação do teste de hipótese é com relação à minha afirmação, que não é H0. A minha afirmação é com relação à hipótese alternativa, não é isso? E assim, eu sugiro que quem não conseguiu ainda ver o material, tanto o material escrito quanto o vídeo, que veja para poder sedimentar esses conceitos, tá? Porque o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo um exercício usando, né, todos os conceitos. Conceito que a normal é simétrica, conceito que a gente tem que ter duas hipóteses, que a nossa interpretação ela vai ser em cima da hipótese que for feita a afirmação, o passo a passo, né? No qual a gente tem que ter a informação prévia do nível de significância, a gente tem que fazer a transformação de X em Z, porque eu vou trabalhar com uma tabela normal reduzida, né? Então, a gente tem que utilizar essa forma para ter o cálculo de Z. É sempre bom a gente fazer o gráfico de Z. Por quê? Porque o gráfico de Z, você, com o passar do tempo, com a feitura de exercícios, você olha o gráfico e você sabe tudo o que está relacionado àquele teu teste de hipótese e como você vai responder, tá? Então, depois você, a partir da tabela, você calcula a área, a parte de dentro da tabela, gente, é sempre a área. A primeira linha e a primeira coluna são correspondentes aos valores de Z. A primeira coluna nos dá o valor de Z até a primeira casa decimal. A primeira linha nos dá o valor de Z na segunda casa decimal, tá? E aí você compara o teu nível de significância com a probabilidade do teu evento e ver se está na região de rejeição, que é essa daqui achuriada, ou a região de aceitação, né? Ok, vou prosseguir. Novamente, aqui está certo, olha, como P, que é 0,051, a probabilidade da ocorrência do meu evento é menor do que 0,01,
A gente rejeita H0. Essa é a minha conclusão, tá? Agora vem a interpretação. Por que a interpretação eu botei em verde? Porque a interpretação é feita mediante o que o problema pergunta. O problema não está perguntando, não está afirmando a hipótese HA, que é a hipótese alternativa, ou seja, que a minha média é menor do que 30. Então, qual vai ser a minha interpretação? Que no nível de significância de 1%, que é o meu erro, o erro que eu determinei, você tem a evidência suficiente para concluir que o tempo de entrega é menor que 30 minutos, ok? Ora, se eu concluir que H0 é falsa, se eu rejeitei H0, então a minha conclusão, a minha interpretação vai ser que o que o problema está falando é verdadeiro. Ok? Todo mundo entendeu? Uhum. Ok. Então, vamos lá. Então, lembrando também mais uma coisa, que a gente está trabalhando, por que a gente está utilizando a normal reduzida? Porque eu estou trabalhando com N maior ou igual a 36. Vocês vão ver isso lá no material didático. Se eu estivesse trabalhando com uma amostra menor do que 30, eu utilizaria, o teste T de Student, tá? Então, é mais uma coisinha para vocês anotarem aí, quando vocês fizerem o resuminho de vocês. Eu utilizo a normal reduzida quando N for maior ou igual a 30. Eu utilizo o T de Student quando o N for menor do que 30. Todas as duas distribuições são normais, tanto a normal reduzida quanto a T de Student. O que influencia aí para eu usar uma tabela normal reduzida, o Z reduzido, ou a T de Student? O que faz a diferença é o N. Repetindo, se o N for menor do que 30, T de Student. Se o N for maior ou igual a 30, Z reduzido. Isso para todos os exercícios. Para todos os exercícios e sua vida profissional, tá? Se a tua amostra for pequena, o que significa uma amostra pequena para nós estatísticos? Significa um N menor do que 30. Usa T de Student. Se a tua amostra for grande, o que significa grande? Maior ou igual a 30. Utiliza normal reduzida. Gente, eu posso continuar? Pode. Ah, não, nossa aula vai até 5h30, né? Ainda tem tempo. Eu acho que é isso. Então, vamos lá. Bem, eu estou comparando aqui dois valores de probabilidade. É uma forma de eu resolver isso aí, tá? Eu comparo a probabilidade dada pelo cálculo, pelo meu Z calculado, com a probabilidade fornecida pelo nível de significância. O que é o nível de significância? O menor erro. Como é que eu calculo o Z? Pela fórmula, e utilizo a tabela para ver a probabilidade, tá? Vamos prosseguir. Essa tabela também eu dei para vocês de duas formas, na forma de imagem e na forma de PDF, no qual nós temos aqui o tipo de cauda, né? A gente falou lá anteriormente, né? Essa exercício aqui tem uma unicaudal, né? À esquerda, o tipo de cauda. O alfa, né? 10%, o que é o alfa? Nível de significância, que é o erro, menor erro que eu quero cometer, 5% e 1%, e o valor de Z, tá? Então, em vez da gente utilizar a tabelona,
para o teste de hipótese, a gente pode utilizar essa tabela. Professora, e se eu tiver um alfa igual a 2%? O que eu faço? Utilizo a tabela normal reduzida. Vou lá e vejo qual é o valor que mais se aproxima a 2%, ou seja, 0,02. Professora, como é que eu acho isso? Dentro da tabela, porque é uma probabilidade. Então, a probabilidade está dentro da tabela, você acha o valor de Z. Ok, gente? Todo mundo entendeu o que eu falei? Uhum. Tá? Então, se eu pedir algo diferente disso aqui, ou se for pedido para vocês, por exemplo, um erro de 0,25, ou seja, 2,5%, como é que eu faço? Eu vou lá na tabela e calculo, vejo dentro da tabela o valor que mais se aproxima, o valor de dizer que mais se aproxima a 0,25, né? Então, aí você vê, ou faz uma interpolação, ou vê o valor que, arredondando para 2 casas decimais, está mais próximo de 0,25%. Fora isso, é só pegar direto aqui na tabela. Tipos de cauda: esquerda, direita, bicaudal, tá? Para qualquer um desses 3 alfas aqui colocados, que são chamados de valores críticos. Ora, regra de decisão. Né? Regra de decisão, e aí, Roberto, responde a tua pergunta, tá? Quando eu tenho o quê? Unicaudal à esquerda, um teste unicaudal à esquerda. Lembrando que eu, Rosana, raciocino com relação ao tipo de caudas, visualizando a hipótese alternativa. Se a minha hipótese alternativa for menor do que um determinado valor, o parâmetro for menor do que um determinado K, um valor constante, eu tenho o quê? Unicaudal à esquerda, tá? Então, essa região aqui, achuriada, tá? É fornecida para mim, eu raciocino, vendo a hipótese alternativa. Então, se cair aqui dentro, eu vou rejeitar H0. Se cair fora, eu falho em rejeitar H0. Professora, a senhora fala sempre em falho em rejeitar H0. Por que a senhora não fala aceito H0? Gente, eu falo, e nós estatísticos, e vocês devem colocar ter isso em mente. Por quê? Porque se eu mudar o alfa, eu posso vir a rejeitar o H0. Então, não é aceitar H0, porque isso aí depende do valor de alfa. Então, eu falho em rejeitar H0. Aqui eu rejeito, aqui eu falho. Vocês podem até raciocinar como aceito H0. Agora, na hora de escrever, na hora de interpretar o teu problema, você coloca falho em rejeitar H0 ao nível de significância de tantos por cento, tá? Então, você irá comparar o Z calculado com o Z tabelado. Agora, nós vamos trabalhar, em vez de trabalhar com a probabilidade dada por alfa, comparada à probabilidade calculada, a gente vai trabalhar com o Z tabelado e o Z calculado, tá? E ver em que região se encontra. Se o meu Z calculado estiver aqui dentro, eu rejeito H0. A interpretação vai depender do problema. Se estiver aqui fora, eu falho em rejeitar H0. Mesma coisa, como é que eu vejo se o teste unicaudal é unicaudal à direita? Pela hipótese alternativa. Se a minha hipótese alternativa, o parâmetro for maior do que um determinado valor constante, eu tenho o teste unicaudal à direita, tá? Então, tá aqui ele, achuriado. Se o meu Z calculado, por aquela formulazinha que a gente viu lá no primeiro exercício, ele estiver aqui dentro, eu rejeito H0. Zona de rejeição. Aqui é a zona de aceitação.
Então, se ele estiver aqui no branquinho, eu falho em rejeitar H0. E bicaudal. Como é que eu sei que a minha distribuição é bicaudal? Pela hipótese alternativa. Se ela for diferente, né, eu vou ter duas caudas aqui, né, porque a hipótese nula é igual. Então, eu tenho o quê? Região de rejeição, eu tenho essa região aqui achuriada de rejeição e essa região aqui branca de aceitação, e eu vou sempre comparar o Z calculado com o Z tabelado. Vamos ver um exemplo agora. Antes da gente ver o exemplo, né, a gente segue esse passo a passo. Qual é o passo a passo? Primeiro passo, para a gente resolver um teste de hipótese, é a gente especificar qual é a hipótese nula e qual é a hipótese alternativa. Então, a primeira coisa que a gente pensa quando lê o problema. Primeiro é entender o que o problema diz, né? E o que o problema pede. Primeiro passo para o teste de hipótese. A gente vai montar as duas hipóteses, a hipótese nula e a hipótese alternativa. A gente tem que ter em mente que a hipótese nula tem sempre a igualdade. Ou é maior ou igual, ou é menor ou igual, ou é igual. E a hipótese alternativa é o complemento da hipótese nula. Segundo passo, o problema ou a pessoa deve especificar para você, né, o profissional deve especificar para você o nível de significância, ou seja, o erro que ela pode cometer ao tomar uma decisão. Terceiro passo é você ver o tipo de distribuição. A tua distribuição vai ser o quê? Unicaudal à direita ou à esquerda ou bicaudal? Fazendo esse gráfico, você consegue, com mais facilidade, visualizar aquilo que você quer do problema e a tua tomada de decisão. Quarto passo, determinar o valor crítico. Qual é o valor crítico? O que eles chamam de valor crítico? É o valor tabelado. Tá? Quinto passo, a partir do gráfico que você fez, você vai determinar a tua região de rejeição. Sexto passo, você vai calcular o Z. Então, o Z calculado, utilizando a fórmula. Sétimo passo, você vai tomar uma decisão. Gente, tomar a decisão é sempre baseada em H0, né? Tendo em vista que H0 é considerado como hipótese verdadeira. A interpretação da tua decisão. A interpretação da tua decisão é baseada na afirmação do problema. Tá ok? Então, esses daqui são os passos que vocês devem seguir. É tipo a receita do bolo. Conforme você vai fazendo, né, o teu bolo vai ficando mais gostoso. Vamos ver aqui esse exemplo. Tudo bem? Posso prosseguir? Alguém tem alguma pergunta? Pode prosseguir. Oi, posso prosseguir? Ok. Pode. Ok. Então, vamos lá. Nós temos um exemplo aqui que nos diz o seguinte. Funcionários de uma grande firma de contabilidade afirmam que a média dos salários dos contadores é menor que a do seu concorrente. Primeira pergunta, essa afirmação aqui que é feita, é hipótese nula ou hipótese alternativa? Alternativa. Alternativa. Por que a hipótese é alternativa? Porque não tem igual. Porque não tem a igualdade. Perfeito. Então, nós temos aqui a afirmação do problema, que é a hipótese alternativa, que a média dos salários dos contadores é menor do que 45 mil. Tá? Como isso é um problema que vem do livro traduzido, isso aqui talvez seja anual, porque normalmente eles trabalham lá com valores anuais, eles não trabalham como
como nós, com valores mensais, né? Então, eles lá são que nem imposto de renda. Eles querem saber no ano quanto é que você usufruiu. Uma amostra aleatória de 30 dos contadores da firma tem média de salário de 43.500, com desvio padrão de 5.200. Eu trabalho com que tabela? Normal reduzida ou TED Student? Reduzida. Por quê? Porque é 30. Se fosse. Porque o N é 30, tá certinho, tá? Então, 30 ou maior do que 30, normal reduzida. Menor do que 30, TED Student. Com alfa igual a 5%, ou seja, nível de significância igual a 5%, teste a afirmação dos funcionários. Qual é a afirmação dos funcionários? É que a média é menor do que 45. Então, primeiro passo já está montado aqui. Todo mundo concorda? Ok, montamos o primeiro passo. Segundo passo, valor de alfa é dado no problema? Tem que ser dado. Se não for, você arbitra, né, um alfa. Tá? Ou então você pergunta o profissional. Vem cá, qual é o nível de significância, qual é o erro que você quer dar a solução do teu problema, o teu teste de hipótese, para você poder tomar a decisão. Alfa igual a 5%. Ora, o teste é unicaudal à esquerda. Poxa, professora, esqueci. Como é que a senhora viu isso? Eu vejo que ele é unicaudal à esquerda porque eu tenho a hipótese alternativa com mi menor do que 45, tá? Qual é o Z tabelado? O Z tabelado, a gente vai lá naquela tabelinha de valores críticos, né? Para alfa igual a 5%, para unicaudal à esquerda, eu tenho que o Z tabelado é menos 1,645. Vamos lá, olhar? Olha lá. Unicaudal à esquerda, para alfa 5%, é menos 1,645. Opa. Z tabelado. Quarto passo, já foi feito. Quinto passo, Z calculado. Z calculado, a gente utiliza a fórmula, né? A X barra, média do salário dos funcionários, 43.500, menos o MI, 45.000, dividido por desvio padrão, dividido por raiz quadrada de 30. O meu Z calculado é aproximadamente igual a menos 1,58. Até o quinto passo. Tudo beleza, gente? Okay. Tudo bem? Vamos lá. Sexto passo. Fiz o gráfico. Eu sei que a minha distribuição é unicaudal à esquerda, né? Eu tenho o quê? O Z tabelado está aqui em azul, esse pontinho aqui. Perdão, aqui está errado. É Z calculado. Perdão, aqui é o Z tabelado. Z calculado. Depois eu vou ter que consertar isso aqui também. Fazer as coisas na hora é fogo. Então, eu tenho o Z tabelado, que é menos 1,645. Eu tenho o Z calculado, que é 1,58. Então, o que acontece? O Z calculado, ele está... Aqui também está errado, olha só. Professora, não é o contrário? É o contrário, está tudo ao contrário aqui. Aqui é região de aceitação, tá? Aqui é região de rejeição, aqui é região de aceitação, aqui é Z calculado, aqui é Z tabelado, tá? Então, o que eu tenho? O meu Z calculado
ele é maior do que o Z tabelado, porque é negativo, né? Então, menos 1,58 é maior do que menos 1,64, tá? Aqui está errado. Então, o que acontece? Como o meu Z calculado, ele está na região de aceitação, eu falho em rejeitar H0. Tudo bem, gente? Depois eu vou ter que corrigir também o material que eu mandei para vocês, né? Eu vou acertar esses slides aí. Todo mundo entendeu isso aqui ou... Não entendi. Alexandre, a gente trabalha com padrão. Qual é o padrão? População, 45 mil, tá? Os funcionários, eles estão dizendo que ganham menos, né? Se eles estão afirmando que eles ganham salário médio 43.500, a afirmação está aqui, ó, que a média dos salários dos funcionários é menor do que 45 mil, tá? Então, eu estou comparando o quê? Eu comparo sempre a amostra com a população. Lembrando que o MI é população. Eu vou responder se a afirmação dos funcionários está correta, é verdadeira. Para eu responder se a afirmação dos funcionários é verdadeira, eu tenho que comparar com alguma coisa. Eu comparo o quê? Comparo com a população. Então, eu faço o quê? Aqui é o meu X barra, tá? É a média da amostra, menos a média da população. Tá faltando um zero aqui também, gente. Tá, é 45 mil, tá faltando um zero. Depois eu tenho que rever esses slides e mudar lá o material. Que eu troquei aqui. Aqui é a região de aceitação, aqui é a região de rejeição. E isso aqui, ó, aqui é o Z calculado. Perdão, aqui é o Z calculado, e aqui é o Z tabelado, tá? Então, aqui tá certo, eu falho em rejeitar H0. Quando eu digo falho em rejeitar H0, a gente raciocina o quê? Aceita H0, não é isso? Qual é a minha interpretação? Com o nível de significância de 5%, não há evidência suficiente para apoiar a afirmação dos funcionários de que a média dos salários é menor do que 45 mil. Tá? Se eu falho em rejeitar H0, isso significa o quê? Porque eu estou aceitando H0 com aquele alfa. Pode ser, se eu mudar o alfa, eu rejeite H0. E aí eu coloco aqui, se alfa for igual a 0,1, se alfa for igual a 1%, vamos lá ver. Se alfa for igual a 1%, eu tenho o quê? 2,33. Tá ok? Alfa igual a 1%. Unicaudal à esquerda, não é isso? 2,33. Então, vamos lá. 2,33. Menos 2,33, né? Então, o Z tabelado vai ser menos 2,33. Então, eu ainda continuo falhando em rejeitar H0. Vamos ver alfa igual a... Perdão, aqui é 10%. 1% eu falho em rejeitar H0. Vamos ver alfa igual a 10%. Se alfa for igual a 10%, eu tenho o quê? Unicaudal à esquerda, menos 1,28. Menos 1,28 é maior do que menos 1,58. Então, o meu Z calculado vai estar aqui na região de rejeição. Então, é o quê? Rejeita H0. Tá? Então, a minha interpretação já vai ser outra. Tá? Com alfa igual, com nível de significância de 10%, há evidência suficiente para eu afirmar que o salário, que a média dos salários dos funcionários é menor do que 45%. Ok, gente? Entenderam? Porque que depende
do meu alfa, e aí eu sempre coloco falha em rejeitar H0, em vez de colocar aceito H0? Porque depende disso aqui, ó, depende do alfa. Se eu mudar o alfa aqui, eu posso, de repente, aceitar H0. Tá bom? Eu vou corrigir isso aqui para não ficar, para ficar melhor depois para a gente estudar. Prosseguindo. Posso prosseguir? Uhum. Fabrício Alexandre, posso? Porque eu acho que a gente já passou um pouquinho do horário. Posso dar continuidade? Fabrício, Alexandre disse que sim. Ok, então vamos lá. Outro problema, tá? O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos diz que o custo médio para se criar um filho até a idade de 2 anos na zona rural é de 10.460. Você acredita que esse valor está incorreto? Então, seleciona uma amostra aleatória de 900 crianças com idade de até 2 anos, certamente, né? E descobre que a média dos custos é de 10.350, com desvio padrão de 1.540. Com alfa, com o nível de significância de 5%, há evidência suficiente para concluir que a média dos custos é diferente de 10.460? Então, vamos lá. O que ele diz? Que o MI, população, tem média de custo para a criação de um filho de 10.460. Então, a afirmação dele é essa, tá? Você acredita, tá? A gente, né? Cada um de nós acredita que esse valor está incorreto. Então, a afirmação que o problema faz é que a média do custo de criação do filho é diferente de 10.460. Tá certinho. A afirmação do problema é essa aqui, que o custo médio é diferente, né? Tendo em vista que eles colocam aqui que a média de custo é 10.350. Ele quer saber se há evidência suficiente para concluir que a média do custo é diferente de 10.460. Então, vamos lá. Primeiro passo, testei as hipóteses, coloquei aqui as hipóteses. Minha hipótese é H0, com a igualdade, Mi igual a 10.460. A hipótese alternativa, que é a minha afirmação, a afirmação que o problema oferece, Mi diferente de 10.460. Primeira coisa, qual é o tipo de teste? É bicaudal, tá? Igual contra diferente. Lembrando que eu sempre observo o tipo de teste mediante a hipótese alternativa. Qual é o alfa? O alfa é igual a 5%. Olhando lá o Z tabelado, aquela tabela de valores críticos, eu tenho que o meu Z tabelado é igual a mais ou menos 1,96. Meu teste é bicaudal, região de aceitação, é essa clarinha aqui, região de rejeição, é essa aqui riscadinha, tá? O meu Z tabelado é mais ou menos 1,96, e aí eu vou calcular o Z. O meu Z calculado vai ser o quê? A média da amostra menos a média da população dividido desvio padrão, que é dividido por raiz quadrada de 900, isso dá aproximadamente o valor de menos 2,24. Menos 2,24 está aqui na região de rejeição, tá certo? Então, se está na região de rejeição, como Z calculado está na região de rejeição, você deve rejeitar H0, ok? Interpretação, o que ele pergunta? Ele pergunta se a minha evidência é falsa ou verdadeira. Então, você tem evidência suficiente para concluir que a média na área rural é diferente de 10.460 ao nível de significância de 5%. Ok? Então, esse slide aqui está
Tá certinho. Bem, eu vou apresentar aqui para vocês 2 slides que na apresentação em aula que eu fiz, eles continham erro. Um deles é esse aqui, que eu numerei como 27, mas que está como slide 9 do material didático, tá? No qual a área para o meu Z menos 2,57 é igual a 0,0051. Então, todas as correções onde esse valor faltava um dígito, né? Eles foram acertados. E o outro slide, que é o 32, né? Numerado como 32, mas que é o slide 14, no qual havia uma troca aqui entre o valor tabelado e o valor calculado, sendo que o valor calculado, por ser menor do que o valor tabelado, ele se encontra na área de rejeição, né? Então, eu falho em rejeitar H0, e aí eu tenho a conclusão e, imediatamente após, a interpretação segundo a afirmação feita no problema.